Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Além da Lei, o podcast que traz um modelo mental das principais referências do direito e os principais temas do mercado jurídico, como gestão, desenvolvimento de negócios, lideranças e muitos outros. E hoje eu tenho o prazer e a honra de ter aqui o José Mauro Machado, sócio do Pinheiro Neto Advogados, membro do conselho diretivo do escritório e sócio das áreas de propriedade intelectual e tecnologia. Zé, é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Obrigado pela presença. Fernando, o prazer é todo meu. Você é uma pessoa que eu considero muito para trocar ideias e informações sobre gestão de escritório, sobre o mercado. Então, estar aqui hoje conversando com você sobre esse assunto, para mim, é um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É uma super alegria. Foi uma pena que os nossos encontros eles não são gravados como esse, porque eu sempre aprendo muito. Tenho certeza que muitas pessoas também vão aprender, como no nosso último almoço, que certamente vai ser aí boa parte da nossa conversa de hoje. Mas eu queria que você falasse um pouco aí da sua trajetória, já conectando muito com a trajetória do próprio Pinheiro Neto, né? Você está lá há quase 30 anos. Então, conta um pouco para a gente de quem é o José Mauro, como que você chegou até aqui hoje, e aí a gente já vai, com base nisso, pegando nos principais pontos aqui da nossa conversa. Claro, vamos lá. Contando de uma maneira resumida uma história bastante longa aí de quase 30 anos. Comecei no Pinheiro Neto como estagiário de segundo ano, estudante de segundo ano na faculdade, e comecei a trabalhar especificamente na área de propriedade intelectual. Naquele momento era uma área bastante reduzida do escritório, bastante pequena, mas era um momento interessante que a gente estava tendo uma mudança de legislação no Brasil em 96, a lei da propriedade industrial. Então me interessei, nunca tinha pensado em trabalhar com isso. E é daquelas coisas na vida que acontecem, a gente abraça a oportunidade e as coisas acabam funcionando. Continuei no escritório, permaneci lá, enfim, depois de alguns anos fui trabalhar no exterior, fui trabalhar em Houston, obviamente por influência do escritório, que me abriu as portas. Trabalhei no escritório chamado Fulbright Jaworski. E depois fui fazer um mestrado no exterior também, em Stanford, em tecnologia, que foi para mim uma mudança de paradigma, né? Me abriu os olhos, muita coisa acontecendo. À época, várias empresas se formando, Twitter, Facebook ainda era uma empresa muito recente. Tive aula lá com gente do Vale do Silício, do Google, da Apple. E aí, quando eu voltei para o Brasil, isso em 2008, eu costumo brincar que foi um momento melhor impossível, porque a capa da Economist, o Cristo estava decolando, né? Então, eu não combinei com ninguém, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu voltei, e aí um monte de trabalho, as empresas investindo aqui. E foi interessante porque ali eu trabalhava com algo muito específico até aquele momento, que era a propriedade intelectual, e passei a trabalhar com algo mais amplo, que é uma área de mercado, tecnologia, hoje é o que eu faço. Então foi uma mudança que surgiu naturalmente por conta dessas minhas experiências pessoais e pela própria demanda de mercado. Esse é um ponto muito interessante que a gente estava falando, né? Que existe no mercado jurídico um fetiche da especialização. A pessoa sai da faculdade, faz uma pós, faz um mestrado, faz um doutorado numa área, sem ter nenhum cliente sequer, sem ter nenhuma demanda sobre aquilo, e depois fica com uma visão extremamente míope, né? Acaba que é aprofundada demais, mas até pouco prática, digamos assim. E nesse caso, você trouxe o seu contexto, onde você começa em propriedade intelectual, depois migra para a área de tecnologia, vendo, né? Não foi assim, eu vi a capa da Economist e era isso que eu estava fazendo. Não, você fez um mestrado em Stanford, óbvio, mas esse mercado, não existia um mercado, né? O direito digital, ele já é um termo recente, apesar de ter muita gente que atua nisso há muito tempo. Não existia um mercado de direito e tecnologia no Brasil, né, como existe hoje. Então, você teve também esse mérito de observar que aquilo estava se construindo e falar, opa, talvez seja... Não sei se você já viu essa briga de foice que estava no mercado de PI, se já estava na época um pouco, né? Mas conta um pouco mais assim, sobre como que você decidiu abrir um pouco mais o leque, né?
Fernando, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa, como advogados, eu acho que qualquer profissão, ter curiosidade, ter interesse em olhar oportunidades e tentar enxergar ali coisas que nós podemos fazer, se desenvolver, estudar, se aprofundar. E quando a gente olha o jornal, e a gente está falando lá de trás, né, quando eu fui migrando a minha atuação, ela foi se tornando mais ampla, mas a verdade é que isso acontece todos os dias. Para quem consulta o jornal, para quem lê o jornal, você tem o projeto de lei de inteligência artificial, você tem o ECA digital, você tem esse projeto de lei que trata de plataformas para criar uma análise concorrencial diferenciada para plataformas de tecnologia. Tudo isso vai gerar questionamentos e para aquelas pessoas que olharem esses assuntos com interesse, com curiosidade, se anteciparem às tendências de mercado, são pessoas que vão ter demanda de trabalho. Então, eu acho que essa atitude de ir atrás, de questionar, de perguntar, de estudar, de tentar se antecipar, obviamente não vai dar certo sempre. Muitas vezes você começa a se interessar por um assunto, não acontece nada, é um assunto que não gera tanta discussão ou tanta demanda. Mas, por vezes, ele exige. Então, essa constância, essa cadência em sempre se questionar o que está vindo depois, eu acho que, pelo menos no meu caso, funcionou bem. Eu sempre fiz isso ao longo da minha carreira, o que me permitiu trabalhar com assuntos diferentes, em empresas diferentes. E como você falou do fetiche da especialização, eu concordo plenamente. As pessoas elas ficam muito focadas ali numa raia que é autolimitante, né? O sujeito, Perfeito. sei lá, vamos imaginar que ele que trabalha com, sei lá, direito imobiliário, um assunto muito específico de direito imobiliário. É o sujeito se forma na faculdade, ele faz mestrado naquele assunto específico, ele vai fazer um doutorado naquele assunto específico e ele escreve, ele estuda só aquilo. Ótimo, muitas vezes as pessoas têm interesses pessoais e a gente precisa dar vazão aos nossos interesses pessoais. Mas pensando de uma maneira um pouco mais ampla, dando um passo para trás, pensando em termos de mercado, o que eu vou fazer, quando a gente aumenta o leque e se interessa por coisas diferentes, a gente dilui o nosso próprio risco de ficar dependente de um assunto que pode não ser um assunto que demanda. Você trouxe o exemplo do direito imobiliário, né? Não dá para virar especialista em locação de apartamento em Marte, né? Pelo menos não ainda, né? Exato. Mas tem... E as pessoas, elas se apaixonam pelos assuntos. É muito interessante. Sim. As pessoas, elas... O apego, né? O apego. Então, você tem... Sabe o que me marca? Uma vez eu estava entrevistando um candidato muito bem formado. A gente acabou não contratando por outros fatores, mas aí ele estava me contando que ele tinha feito um curso de especialização, na linha do que você falou, ele se formou e fez o curso de especialização, e que ele estava indo fazer um mestrado em Coimbra, né? Aí eu falei, mas você fala inglês? Ele falou, putz, não falo inglês. Eu falei, olha, Coimbra é incrível. Aliás, o meu pai, que se aposentou recentemente, desembargador, ele falava de Coimbra para mim, passei a vida ouvindo de Coimbra, sobre Coimbra. Mas me chamou a atenção aquele rapaz super jovem que não falava inglês ter optado por fazer um mestrado num lugar que ele não ia aprender uma outra língua e o conhecimento que ele ia adquirir fazendo mestrado em Portugal naquele assunto que ele estava se propondo a estudar era incremental. Não tem tantas empresas assim lá. Em termos de mercado, não é um mercado com algo que chame atenção para fins de dedicar um ano da vida. Então, me chamou a atenção aquilo. Eu lembro que eu fiz algumas perguntas para ele. Ele falou, mas eu queria morar lá. Tá tudo bem. Mas é uma autolimitação, né? Sim. Talvez, se ele fizesse um questionamento, das pessoas, bom, para quem eu quero trabalhar? Que tipo de caso eu quero cuidar? Não falar inglês no mercado como hoje é um problema, dependendo do que você quiser fazer. Então, eu acho que você tem razão no negócio do fetiche, da especialização, e as pessoas se impõem essas limitações práticas que depois acabam cobrando um preço, né? Pois é. E tem uma questão também, né, que você falou do mercado americano, e isso que em Stanford para você foi um divisor de águas. Eu acho que esse é um grande diferencial também da visão do advogado nos Estados Unidos, que poucos têm aqui, que é essa correlação clara entre algo técnico e o problema que aquilo vai dar no mundo real. Você falou, você tem hoje o ECA, você tem o ECA digital, você tem hoje o projeto de lei de inteligência artificial. Tudo bem, mas
99% dos advogados, eles vão ler aquilo e vão entender o que aquilo significa no mundo jurídico, né? No direito. Mas entender o problema que aquilo vai dar, qual a dor que aquilo vai causar para as empresas, essa correlação, é aqui que está o pulo do gato quando a gente fala de modelo mental dos rainmakers. Aqui tem um ponto muito interessante. Para você parece muito simples, mas isso é zero trivial. Não, eu acho que você tocou num ponto, para mim, que me impressionou demais quando eu morei lá nos Estados Unidos e estudei. A gente lê uma decisão no Brasil, é uma decisão basicamente aplicando a lei e os precedentes, ponto. Certo. É ali um raciocínio bastante objetivo e nós somos treinados para isso, vem da nossa escola romana, né? Quando a gente olha as decisões americanas, se você tiver curiosidade de ler algumas decisões da Suprema Corte americana, existe toda uma teoria do direito do Law and Economics, que é a lei aplicada à economia, o efeito econômico da lei, melhor dizendo, que é extremamente interessante. O que aquele comportamento decidido naquele caso vai gerar para a sociedade, para a coletividade, de forma ampla. Não é só aplicar a lei friamente ao caso concreto, é tentar antecipar e produzir para a sociedade o melhor efeito, o efeito ótimo possível do ponto de vista econômico, que é um negócio que a gente não faz, né? Não faz. O Brasil não tem essa tradição. É uma tradição do certo e errado, muito também e depois no jornal você só vê, o impacto pode ser de tantos bi, né? Só vê as estimativas. Exato. Aliás, eu sei que o programa aqui é gravado, mas já divulgando a data que a gente gravou, eu estava ouvindo hoje o voto do ministro Fux no julgamento do ex-presidente, do Bolsonaro. Muito interessante. Ele tocou em vários pontos de Law and Economics ali, fazendo uma análise do efeito concreto que se busca para a legislação, para a sociedade e essa questão do impacto econômico que você bem falou. Mas é algo talvez seja da nossa tradição jurídica, não é tratado, né? É negligenciado. E a gente tem que observar também, um outro ponto muito interessante que você trouxe, é quando você fala de entender as demandas do mercado e navegar conforme essas demandas, né? Às vezes de forma um pouco mais abrangente, às vezes dando uma pivotada, digamos assim, mas também sem se tornar muito genérico, muito superficial, né? Porque essa construção de autoridade, você é uma pessoa que faz isso muito bem, né? Que você construiu em PI, construiu em tecnologia, não dá para você construir isso em tributário e penal, né? É difícil você... tudo bem que tributário e penal às vezes até tem uma correlação, mas em coisas que assim não tem muita correlação. Então você precisa entender também, não é porque eu gosto de penal e trabalhista, ou enfim, de áreas totalmente diferentes, que dá para construir uma autoridade nessas duas áreas. Às vezes tem que se fazer escolhas também. Como é que foi esse processo para você? Que hoje a sua atuação é majoritariamente no mercado de tecnologia. Sim, sem dúvida. A primeira questão é que eu acho que nós advogados, de forma geral, não temos esse treinamento, né, de como construir, como você falou, autoridade, como nos posicionarmos, questão comercial, como precificar. São coisas que a gente aprende intuitivamente. Existe um ponto importante em termos de concorrência no mercado, que é construir um diferencial competitivo. Para eu conseguir fazer com que uma pessoa me procure, uma empresa me procure, a minha opinião seja ouvida, eu tenho que saber do que eu estou falando. Eu preciso construir algum diferencial competitivo. Se eu me proponho a atuar no mercado, como o mercado de tecnologia, quando eu sento numa reunião, eu faço uma apresentação, eu faço uma palestra, eu preciso saber minimamente o que está acontecendo na Europa em termos de julgamento, as multas lá de antitrust em todas as empresas de tecnologia. Eu preciso saber que com a administração Trump mudou o direcionamento para a inteligência artificial, hoje muito mais aberta, muito mais zero regulada do que era na administração Biden. Então, ter repertório para se apresentar perante os clientes de uma maneira qualificada é algo muito importante. E isso eu acho que não pode ser feito de maneira artificial. Dar aquela lida 15 minutos, 20 minutos antes da reunião para soltar 2 ou 3 frases que façam algum sentido, eu acho que isso não resolve mais. Sim. No mercado como a gente está,
com tantas informações acessíveis a todo mundo o tempo inteiro. A assimetria de informação ela é muito pequena hoje. Muito pequena, muito pequena. A gente consegue ter acesso a muita coisa muito rápido, mas ligar os pontos e fazer com que esse conjunto de informações faça sentido para as empresas, para os clientes, o pulo do gato está aí. E esse é um exercício de constância, de frequência, é ler, é conversar com as pessoas, eu brinquei com você que a gente sempre almoça e sempre conversa, porque eu vejo nisso, além das conversas muito agradáveis, obviamente, mas eu vejo nisso muito valor, porque ouvir pessoas que conhecem o mercado, se preocupam, falam com as pessoas corretas, isso vai construindo ali um repertório super importante. E eu acho que essa construção de autoridade, ela não vem do dia para a noite. É algo que precisa ser feito com muita paciência. Obviamente estudar, obviamente se dedicar, se expor, conversar com as pessoas, circular. A questão do networking, que é, por vezes, usada a palavra de uma forma pejorativa, tem um aspecto fundamental. Se você não conversa com as pessoas, você não sabe o que está acontecendo dentro de uma determinada indústria. Então, por exemplo, na minha de tecnologia, quem está indo para que empresa, quais são os movimentos, quais são as estratégias das principais empresas, algo que eu procuro saber justamente para que quando eu me sente com um cliente e tem esse tipo de contato, eu possa agregar algum valor. Porque se eu não agrego valor, se eu não tenho nenhum diferencial competitivo, estou comoditizado, como se diz por aí, né? Então, eu acho que o grande desafio é esse, mas é algo que tem que ser construído com muita paciência, porque não acontece do dia para a noite. E você bem falou, existe uma dose que muda o antídoto de veneno e vice-versa, quando você fica muito generalista e aí você não agrega valor nenhum. Exatamente. Você fala coisas ali que são coisas, são platitudes, coisas que não querem dizer muita coisa e não se traduzem em benefício econômico para o cliente, não faz sentido. Mas muito específico também, muito específico, também não faz sentido. Sim. Porque aí é aquela pessoa hiper especializada que às vezes o delta, o que ela agrega em termos de valor à opinião, se fosse 95% do conhecimento dela, já teria resolvido o problema. Então, também não faz sentido aí. A dificuldade é encontrar esse equilíbrio. Eu estava conversando com o Guilherme Freitas, diretor jurídico da MRV, ele falou que antes era proibido que a MRV contratasse escritórios que atendessem concorrentes. E ele lutou muito contra essa regra lá, que ele falou que não fazia o menor sentido. Porque eu quero quem conheça do meu mercado, né? E para isso, os escritórios naturalmente vão atender outros concorrentes. E hoje isso é cada vez mais verdade. Os clientes perguntam, né? Você atua no meu setor? Para quem que você atua no meu setor? E isso passa uma credibilidade, né? De que não é, ok, você atua nessa área, mas para o setor de varejo, você vai atuar aqui para tecnologia, tem muita peculiaridade, né? Então, isso que você trouxe também precisa ser considerado, nesse conhecimento de indústria que, por muitas vezes, ele te permite ter muito mais autoridade perante o cliente do que uma temática jurídica, digamos assim. E, Fernando, eu acho que é fundamental também para qualquer profissional que queira ter um lugar de destaque, tem uma característica que no mercado jurídico não é muito comum, que se chama humildade. Nem sempre a gente faz a melhor coisa, nem sempre nós estamos com a melhor informação, nem sempre é o melhor procedimento. E aí você tem duas opções. Ou você fica ali tentando acertar e errar, ou você olha para o lado e fala, bom, mas como as pessoas que eu admiro estão fazendo? Não tem nada de errado nisso, zero. Aliás, é uma coisa que eu me policio muito, essa conversa constante com pessoas que eu convivo e tenho admiração, para entender como que a gente pode melhorar. Aqui, naquele dia, eu acho que eu não falei a coisa correta. O que você acha que eu poderia ter falado? E é impressionante como esse exercício, quando a gente se desapega da questão do ego, né? De não querer admitir que não fez o negócio correto. E está disposto a ouvir o quando que vier, a gente está realmente disposto a ouvir e está disposto a melhorar,
a vida fica mais leve, fica melhor, fica mais fácil, né? Sim. Tem aquele livro que eu adoro, queria ter lido esse livro mais jovem, o Mindset, da Carol Dweck, que é um livro já muito conhecido, já aclamado aí, extremamente reconhecido no mundo inteiro. Carol Dweck é pesquisadora de Stanford. E o que ela diz, basicamente, é que você tem 2 tipos de pessoa. Você tem aquela pessoa com um mindset fixo, que a pessoa acredita que tem uns inteligentes, outros não tão inteligentes, e vai seguir daquele jeito a vida inteira. É genética. E você tem a pessoa que acredita no mindset de crescimento, que são pessoas que aceitam as próprias falhas e pontos de melhora e estão a vida inteira ali atrás de melhorar. E esse livro me marcou demais porque ela como todo americano, né, ela dá exemplos práticos de pesquisas e de números e tal, e ela fala de esportistas que eram talentos natos, por exemplo, durante a juventude, durante a adolescência, ganhavam todos os campeonatos. O sujeito fala, pô, eu sou bom pra caramba, não preciso mais de nada, tá tudo bem. Essas pessoas, normalmente, pelo menos ali no estudo dela, são pessoas que chegam num determinado momento da vida ou estabilizam ou caem, porque elas não têm aquela dedicação. E ao passo que as pessoas que têm esse mindset de crescimento, estão ali sempre atrás, são pessoas que, às vezes, nessa fase da vida, nessa fase de adolescência e de mais jovens, nem são os expoentes, mas ele tem tanto aquela gana, aquela vontade e aquela dedicação que um momento a coisa estoura. É muito mais talento e esforço do que... É muito mais esforço do que o talento em si. Né? Completamente. E num desses almoços a gente estava falando sobre o Piero Neto, né? Sim. O Piero Neto é isso. O Piero Neto é exatamente isso. O Piero Neto é esforço, dedicação, repetição, que foi o DNA do nosso fundador, do Piero Neto. Acordar cedo, chegar no escritório, trabalhar, fazer o melhor, escrever e rever várias vezes para sair da melhor maneira possível. Tem uma frase dele célebre de que, olha, pode ter alguém que vai se dedicar tanto quanto eu, mas mais do que eu não vai ter. Que eu tenho isso para a minha vida. E eu acho que esse DNA é muito impregnado no escritório. Ele é daquelas coisas que a gente não precisa nem falar. É tão repetido e observado todos os dias, essa ética do trabalho, da dedicação e da devoção à profissão, que eu acho que é um dos segredos ali que fez a coisa funcionar. Sim. Querer sempre mais, né, Zé? Cada conversa que a gente tem, você tá arrumando uma sarna nova para se coçar, né? Agora... É que você me indica também as coisas para ler, eu fico curioso e leio. Pois é, agora... E eu fico... Você me indicou aquele último livro dos hábitos dos Rainmakers, que eu mandei para todo mundo lá no escritório, achei incrível o livro. Muito bom, né? Achei aquele livro é muito bom. Mas esse comentário seu me leva a um outro livro, é o último que eu vou indicar, tá? Porque esse livro também me marcou, que é aquele Grit, da Angela Duckworth, que é também de Stanford, que ela tenta identificar o que faz as pessoas terem sucesso na vida, né? E faz um monte de pesquisa e tal, estatística. E aí ela chega a essa palavra grit, que mal traduzindo seria um sangue nos olhos, assim, seria uma garra. Aliás, o livro é traduzido para o português como garra. Que é o que faz a diferença na vida. Ou você quer muito negócio, ou vai ter alguém que quer mais que você. Precisa acordar cedo, precisa trabalhar, precisa se esforçar. Você quer ter a vida que as pessoas não têm, você precisa fazer o que as pessoas não fazem. É exatamente isso. Tão simples quanto isso. E aí, Zé, correlacionando com o Piero Neto, né, nesses seus 28 anos de trajetória lá dentro, certamente existiram os caminhos que você trilhou no começo, no meio e agora. Esses são caminhos diferentes, né? Você vai afinando, você vai adaptando, você vai entendendo melhor o mercado e o que... e hoje em dia você tem muito mais esse tato. Você falou, agora estou no conselho diretivo,
do escritório, no comitê diretivo. E, pô, tô me amarrando em gestão nesse tempo, nessas discussões mais políticas. Estou gostando muito dessas questões, né? Procurando essa sarna para se coçar no bom sentido. E isso vai mudando. E aí, correlacionando com... Você falou de livro, eu vou ter que falar de livro também. No livro do Lado Difícil das Situações Difíceis, né? Do Mark Anderson, que é um baita empreendedor, investidor do Vale do Silício, ele fala: o que leva uma empresa a faturar 10 milhões não é o mesmo que leva a faturar 100 e a 1 bilhão, não leva ao bilhão. E aí, as pessoas que te levam para esses patamares geralmente também não são as mesmas pessoas. E essa é uma dificuldade que os escritórios têm muito, né? De, bom, vou fazer o que está dando certo aqui, mas chega uma hora que aquilo não vai mais, né? Tem que ter esse apetite para buscar, cara, quais são os meus concorrentes? Né? Uma coisa que os escritórios, eles nos contratam para fazer isso, porque eles têm dificuldade de fazer, eles têm dificuldade, às vezes, até para dizer quem são os próprios concorrentes deles, né? Que outros mercados mais maduros têm isso muito, muito claro. E passar a olhar, como você falou, o que eles estão fazendo? O que eu posso fazer aqui? O que o pessoal lá nos Estados Unidos, no Jornal do Amanhã, está fazendo? E você olha muito para isso, me indica muitas pessoas dentro desse mercado também que são ótimas para conversar. Então, eu queria entender, Zé, o que você, na sua carreira, e o Pinheiro Neto, ao longo desses anos, foram fazendo de diferente para criar isso que vocês conseguiram criar, que é tão forte hoje, uma marca forte, né? Que ao mesmo tempo, em termos de retenção de talentos, vocês conseguem reter muito mais talento do que a média. Vocês têm um nome sexy, né? Quando se fala Pinheiro Neto, se vem na cabeça algo premium, né? Algo exclusivo, algo que tem uma entrega de muito valor. Então, o que você acha, quais você acha que são os ingredientes? Você falou do trabalho duro, etc., mas o que você vê que levou você e vem levando o Pinheiro Neto até aqui, que pode também servir de insight aí para outras pessoas? Essa é uma pergunta super difícil, vou tentar responder da maneira mais completa possível. Começando pela última parte, enquanto eu penso como vou responder a primeira. É o seguinte, retenção de talentos. Eu acho que esse é o coração de qualquer escritório. Como eu atraio as melhores pessoas e como eu convenço essas pessoas a ficarem lá trabalhando para mim. Isso é um negócio difícil. Muito. Porque eu me recordo, quando eu fui levar meu currículo lá na Rua Boa Vista, lá no centro de São Paulo, no Pinheiro Neto, eu queria muito trabalhar no Pinheiro Neto. Já ouvia falar do escritório e tinha ali... Já era sexy. Já era. Eu tinha muita vontade de trabalhar lá, mas a verdade é que havia poucos escritórios grandes em São Paulo. Para você ter ideia, eu entrei no Pinheiro Neto em 97. O Matos Filho, se eu bem me recordo, foi fundado em 92. O Tosini, mais ou menos na mesma data. Então, era ainda um mercado que a gente não tinha tantas opções para pessoas que queriam fazer uma carreira dentro de um escritório grande. Por que eu estou mencionando isso? Hoje, nós temos escritórios fantásticos no Brasil. Alguns maiores, outros menores, uns com um perfil, outros com outro perfil. Mas para a gente convencer um talento a trabalhar para o Pinheiro Neto e não trabalhar para um outro escritório, eu preciso oferecer alguma coisa para ele. O que eu tenho notado, e aí conversando com pessoas que saem de outros escritórios e vêm trabalhar no Pinheiro Neto, é muito a questão da clareza do plano de carreira. Boa. É interessante como esse ponto é relegado e não é muito valorizado por escritórios. A pessoa saber exatamente onde ela está, onde ela pode chegar, quais são, como ela pode se planejar financeiramente, como a avaliação dela é feita. Eu tive já pessoas que foram trabalhar comigo dizendo o seguinte: olha, eu até gostava do escritório, mas o sujeito que trabalhava comigo, que produzia menos do que eu e tinha um desempenho ali que não era tão bom, ele foi promovido e eu não fui. Vamos dar uma licença aqui, que pode ser que, às vezes, a avaliação da pessoa pode não ser a melhor. Mas essas coisas acontecem. Essa falta de clareza em relação ao que acontece na carreira das pessoas faz com que elas, muitas vezes, saiam. Falta perspectiva. Elas se frustrem. Então, eu tenho
tentado para mim, nos últimos muitos anos, cada vez ter conversas mais francas e diretas com as pessoas. Muitas vezes são conversas difíceis, Sim. Na grande maioria não é, são conversas boas, mas às vezes as conversas são difíceis, mas as conversas difíceis elas são necessárias, porque a gente está lidando com a vida das pessoas. E eu acho que quando as pessoas percebem que a vida delas está sendo tratada de uma maneira séria, a gente senta numa mesa como essa e tem uma conversa longa e dando exemplos práticos do dia a dia do que poderia ser melhorado e aprimorado, é uma conversa construtiva. Então, eu acho que essa clareza que a gente pauta o nosso dia a dia no escritório, ela é muito positiva. A gente tem uma comissão que se encarrega desse tipo de análise, uma comissão de recrutamento, e as análises são muito detalhadas, muito detalhadas. Uma vez por ano, aliás, acabou de ser a semana que a gente faz isso, a gente preenche uma ficha de avaliação e com notas e comentários, e isso leva um tempo, mas é um tempo investido, não é um tempo gasto, porque eu realmente vejo ali no fim da cadeia um efeito positivo muito grande. O nosso turnover no escritório, que é o número de pessoas que saem, é baixíssimo. Então, e é uma coisa que eu me orgulho muito, porque a gente consegue construir um ambiente de trabalho muito leal, eu acho. É um ambiente em que a gente está junto há muito tempo, então às vezes a gente erra, a gente acerta, quando a gente erra junto, quando a gente acerta junto. Momentos difíceis que a gente supera, então estar junto muito tempo e construindo uma cultura foi um trabalho no Peroneto de 85 anos, né? E justiça seja feita aqui, o escritório só conseguiu chegar nesse ponto porque algumas pessoas lá, principalmente pessoas que passaram pelo escritório em diferentes momentos, são pessoas completamente fora da curva, né? Então, o próprio Pinheiro Neto, fundador, tivemos um sócio na área empresarial absolutamente fora da curva, o Antônio Mendes também, fantástico, o Celso Mori, que para mim é um dos grandes advogados da história do Brasil. Hoje temos como CEO o Fernando Meira, uma pessoa extremamente capaz, o Alexandre Bertoldi, Bruno Baldutini, tem um monte, eu vou cometer injustiças aqui ao citar, mas o escritório é feito de pessoas, e essas pessoas muito capazes, muito desprendidas em determinados momentos, inclusive democratizar a entrada à sociedade de pessoas mais jovens, acho que isso fez toda a diferença. O escritório ele se institucionalizou muito cedo, né? Sim. A gente vê movimentos de institucionalização agora por alguns escritórios, coisa que a gente já fez há muito tempo. Então, hoje está muito claro, mesmo quando a pessoa se torna sócia, qual é a distribuição de cotas e como isso funciona. Então, eu acho isso muito positivo. Tudo muito claro, tudo muito transparente. Ninguém pode reclamar. E a cultura é muito forte para os sócios e para os associados, né, Zé? O que você falou, né, de nomes muito relevantes no mercado, Celso Mori, o Bertoldi, que não levaram o nome na placa, né, como você, o Bruno, mas que estão lá. A placa é o Pinheiro Neto, é uma instituição, isso aqui é maior que todo mundo, isso aqui se institucionalizou de fato, deixa o ego de lado e vamos todo mundo seguir esse legado aqui, né? Mas esse é um mantra repetido por nós, Fernando. Mas isso é raro no mercado. A gente tem plena consciência que a placa, o escritório é maior que todos nós, né? Nós estamos lá e somos sócios e cada um contribui de uma maneira única e alguns são fora da curva, como eu citei aqui, mas acho que no fim do dia são pessoas que abriram mão um pouco da própria exposição mesmo. Isso é muito... em nome de um bem maior que é o escritório e dividir. Eu sou muito grato de ter tido essas pessoas ao longo da vida, porque são exemplos muito fortes para mim. Isso é muito raro e que
traz também diversas coisas que vocês acertaram muito ao longo do caminho, né? Nos modelos que vocês criaram, tanto para remuneração dos associados quanto dos escritórios, que traz um equilíbrio entre originação e colaboração, né? É óbvio que existem momentos de mercado diferentes, existem ajustes, mas vocês conseguiram e conseguem, né, permanecer muito à frente e sempre com muito protagonismo no mercado a partir dessas mudanças, né? Que eu até li uma entrevista recente salvo engano, do Fernando Meira, que ele falou, a gente vai mudar, a gente sabe que precisa mudar, mas a gente tem uma essência, então a gente vai mudar dentro do nosso estilo Pinheiro Neto, né? Respeitando essa essência. Isso é muito legal, né? Existe uma cultura aqui que, por mais que as coisas estejam mudando, os nossos princípios aqui, né? O core que une todas essas pessoas incríveis em prol dessa instituição vai permanecer. Sem dúvida. E tem uma questão também, quando a gente consulta, às vezes, sites de empresas, mesmo de escritórios, a gente tem lá missão e valores, e as palavras, muitas vezes, elas se coincidem, né? Você olha de uma, parece da outra, você fala, bom, mas todo mundo é leal, ético, correto, enfim. Mas no dia a dia, você efetivamente observar isso, são outros 500, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que o escritório faz isso. A gente faz isso no dia a dia. Ética, princípios, valorização das pessoas. É um trabalho constante, nunca ele vai acabar, mas é algo de fato observado. Existe uma preocupação legítima com tudo isso. Então, eu acho que o segredo talvez tenha sido uma sociedade criada a partir de valores muito fortes, com uma figura de um fundador onipresente, o Pinheiro Neto, que foi saindo da sociedade até por conta da idade e foi sendo substituído por outras figuras tão fortes como, cada qual com a sua característica, e são pessoas que acabaram fazendo com que os seus próprios exemplos servissem de espelho para os demais que vieram, né? Então, a gente pode escrever tratados de gestão de escritório, a gente pode fazer um monte de coisa. Quando o sujeito acorda cedo e está lá, e está dando exemplo, e ele lê os documentos, ele faz comentários, ele vai nas reuniões, ele está presente, ele se importa, isso substitui qualquer tipo de tentativa artificial que a gente faça para criar um mínimo de uniformidade. Eu acho que o exemplo é algo muito, muito forte. Eu acho que no escritório a gente tem e teve isso. No final do dia, a gente está falando de professional services, né? Precisa existir um serviço profissional ali que não pode ser deixado de lado. Você estava mencionando no almoço, né? Putz, tinha uma audiência, não sei se era no Acre a audiência que você falou. Era no Acre? Não. Teve uma no Acre, mas não sei se era era essa. Você falou, pô, eu gosto de ir. Essa que você tá falando. Podia ter mandado outra pessoa, mas eu vou lá, eu gosto de ir. É verdade. É verdade. No fim do dia, a gente tem que gostar do que a gente faz. Aí você vai passar lá pro associado, meu amigo, você precisa ir numa audiência lá no Acre. E ele vai, porque ele fala, se fosse o Zé, ele iria também, né? E eu acho que, voltando à questão do recrutamento, a gente precisa encontrar pessoas que encaixem com esse modelo mental. Sim. Tem gente que não gosta, ou não gosta tanto, ou quer ter outros interesses na vida, está tudo bem. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, fazendo nenhum juízo de valor. O que eu estou dizendo é que, naquele ambiente, para trabalhar com aquelas pessoas e para alcançar o resultado que a gente quer atingir, precisam ser pessoas que gostam muito, que são completamente apaixonadas pelo que fazem. A minha mulher sofre um pouco, porque eu falo muito disso. Mas eu acho que é uma característica de quem gosta do que você faz, do mesmo jeito que você. E quando a gente tem essas assimetrias, pessoas que entram nessas estruturas e não têm essa mesma pegada, eu acho que aí a coisa desanda. É por isso que a questão do recrutamento é tão importante. Sim. Porque você não conseguir atrair as pessoas com a característica correta, ou conseguir atrair, a pessoa fica desiludida por algum fator, não gostou, e depois você perde anos, né, procurando outra pessoa que consiga
entregar aquilo que você quer. Então, esse é um elemento fundamental, que eu acho que a gente tem. E vocês conseguem usar as alavancas também muito bem para recompensar isso, né? Ou seja, a pessoa que trabalha mais, ela vai ter um diferencial muito claro ali em termos de remuneração, em termos de perspectiva. Você sabe, Fernando, que eu, de vez em quando, eu falo lá para os estagiários e para os associados mais jovens, a gente tem algumas reuniões e tal. Eu sempre achei que a questão financeira tivesse número 1 ali, né? Você sabe que eu tenho minhas dúvidas. As perguntas que mais surgem são sobre mestrado no exterior. É um negócio que deixa as pessoas, assim, super empolgadas. Que é algo que a gente preza muito. Então, eu trabalhei fora, estudei fora também, mas essa possibilidade de você ter acesso a uma faculdade no exterior ou um escritório no exterior, talvez esteja pau a pau ali com a questão financeira, mas as perguntas são muito frequentes em relação a isso. Com certeza. Essa geração quer cada vez mais a experiência do que a posse, digamos assim, né? O fato de ter, o fato de experienciar para eles é algo tão relevante. E tem o exemplo de vocês, né? Que é muito claro no dia a dia. Vocês tiveram, boa parte dos sócios teve essa experiência, trazem o quanto foi relevante para vocês e acaba gerando internamente esse desejo também. Eu acho que, dentre as várias virtudes do Pinheiro Neto, acho que essa é outra delas, né? Como a gente tem ali pessoas que já fizeram muita coisa, trabalharam fora, estudaram fora, escreveram livro, trabalharam em cortes internacionais, trabalharam em órgãos americanos. A impressão que me dá é que isso gera ali uma inspiração coletiva. As pessoas olham para o lado e falam assim, pô, se esse cara que está aqui foi lá e fez esse negócio, eu também consigo. E isso acaba sendo um motivador enorme de carreira. Enorme de carreira. Então, quantas vezes as pessoas vieram falar comigo, não tenho a menor ideia, perdi a conta. Putz, eu estou querendo estudar no exterior. Como é que eu faço? Como é que é? Como é que eu aplico? Como é que eu escrevo? Você pode olhar o meu application, a redação. Esse acesso a pessoas que fazem as coisas e já fizeram, torna tudo muito mais concreto, né? E eu acho que, comparando isso com estruturas que não têm, a coisa fica muito mais distante. Então, o estudante que eventualmente está lá fazendo estágio no Pinheiro Neto, ele vai para a faculdade e fala assim, putz, olha, eu fui lá numa palestra interna, o escritório tem acordos com um monte de faculdades e tem contatos com escritórios, tem um monte de gente que já foi para fora. Automaticamente aquela turma fica toda empolgada, né? Então, a construção do escritório, do nome do escritório, ela é feita com essas pequenas coisas. E que fazem toda a diferença, né? Você citou o exemplo de Coimbra e de Stanford, né? Onde você tem na Europa uma preocupação muito, muito grande com qualidade de vida, que não dá para desmerecer isso, mas enquanto nos Estados Unidos você tem, né, em Stanford, por exemplo, cara, você não pode ocupar essa cadeira se você não quiser fazer nada grande depois que você sair daqui. Ou enquanto você estiver aqui, né? Que muitas vezes acontece também. Então, se você está ocupando essa cadeira, é para você criar alguma coisa muito relevante para a sociedade. Não é para você estar aqui de passagem, senão deixa outra pessoa ocupar. Basicamente é isso. Eu acho que... e tem gente que é assim, né? Tem gente que é inquieta. A pessoa está o tempo inteiro pensando o que vai fazer, o que não vai fazer. Áreas diferentes. Mas tem gente que pensa de uma outra maneira e tá tudo bem. É só uma questão de cada um estar no seu lugar correto. E a gente falou das mudanças no mercado, né, Zé? Depois quero ouvir também a sua visão sobre o mercado atualmente, o próximo passo, o que vem por aí. E nessas adaptações a gente tem visto muitos escritórios apostarem alto nas contratações laterais, né? E enquanto que o Pinheiro Neto sempre apostou e continua apostando muito em formar os talentos dentro de casa, tendo esse turnover baixíssimo e pessoas lá por décadas como você. Mais recentemente, vocês, depois de 50 anos, salvo engano, fizeram a primeira contratação lateral. E vem sendo, você estava comentando que vem sendo super bem sucedida, né? Conta um pouco como é que foi esse processo, né? E esse elemento de vocês entenderem que existe um movimento, vocês não precisam mergulhar nesse movimento, mas sendo muito certeiros ali nas iniciativas e nas estratégias de vocês.
O mercado ele é cada vez mais dinâmico, né? Por N razões. Você tem questões econômicas, tem questões políticas, tem uma série de variáveis que a gente tem que lidar. A gente chegou à conclusão que para determinadas áreas, em determinadas situações, nós não disporíamos do tempo necessário para criar um profissional dentro de casa. Isso pontualmente aconteceu num caso recente, eventualmente pode acontecer no futuro. Não é o nosso plano A. O nosso plano é formar pessoas dentro de casa, e a gente tem gente muito boa, muito trabalhadora, muito dedicada lá dentro, que serão excelentes sócios aí, consultores e advogados nos anos que estão por vir. Mas, por exemplo, especificamente na área de telecomunicações, nós identificamos ali uma demanda de mercado, e identificamos um advogado extremamente competente, o Tomás Paiva, e pensamos e analisamos, e era o primeiro movimento, eu tive muito envolvido com isso, então com uma preocupação grande em acertar, né? E o Tomás está no escritório há alguns anos, o Tomás, o Vitor e Maurício, tem a equipe toda lá que eles trouxeram. E foi uma surpresa muito feliz, porque a gente vê que muitas vezes a gente se apega aos paradigmas, às decisões. Não, eu não posso fazer isso, que se eu fizer isso eu vou deixar de ser o que eu sou. O que não é verdade. O que a gente precisa fazer é encontrar pessoas que pensam do mesmo jeito que a gente, trabalham do mesmo jeito que a gente, raciocinam do mesmo jeito que a gente. E essa turma que veio agora, e cito o Tomás agora, que é meu sócio, muito parecido com a gente em termos de cultura, encaixou muito fácil, a gente tem trabalhado juntos aí no dia a dia e foi acho que, a meu ver, uma decisão muito correta. Sim. E o racional por trás também, né, Zé? A estratégia nós precisamos ser fortes em tais áreas. Existem essas áreas que estão tendo uma demanda relevante no mercado. Se hoje nós não temos nessas áreas o que nós consideramos as lideranças que deveriam estar, e não daria tempo de formar essas lideranças, né? Então, nesse caso, como você falou, não é um plano A, mas nesse caso faz sentido lançar a mão de uma contratação lateral. Em muitos casos, eu diria que na larga maioria... Não pela hype, né, do mercado. Não Vocês por não isso, fazem por isso. Isso é muito interessante. Na grande maioria dos casos, a gente consegue antecipar as necessidades de mercado. E vem muito do que nós estávamos falando antes, de estar conectado a determinadas indústrias, determinados mercados. Então, se eu trabalho com tecnologia, eu consigo entender, conversando com as pessoas dessa área, o que está acontecendo, quais são as demandas. Eu consigo ir sentindo ali, ter um pulso muito claro daquilo que vem surgindo no dia a dia. E a gente consegue desenvolver essa, entre aspas, tecnologia dentro do escritório. Eu consigo me antecipar a demanda para oferecer a solução. Se amanhã começa a haver uma demanda por exploração de minério em Marte, eu não vou ter alguém especialista nisso. Eu vou ter que contratar um marciano, provavelmente. Muito bom. E aí eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer pontualmente, mas, de novo, o nosso plano A não é esse. O nosso plano A é continuar na nossa trilha de formação de pessoas dentro do escritório, prata da casa. E eu acho que é o que aconteceu e é uma fórmula bem sucedida. Boa, perfeito. E aí, Zé, eu queria ouvir também de você sobre você falou do mercado, sobre essas adaptações, essas mudanças que vêm acontecendo no mercado, a flexibilidade que você teve ao longo da sua carreira, que o Pinheiro Neto vem tendo. Você trouxe até um exemplo que eu achei muito interessante no nosso almoço, de um cliente relevante que, qual que é o modelo que a gente vai fazer aqui? Poxa, esse é um caso novo, o que você sugere, né? Co-criar com o cliente novos modelos, né? Você mencionou um caso desse no nosso almoço. Como é que, não sei se você lembra exatamente como é que foi, mas foi um exemplo muito interessante. E assim, qual o modelo que eu aplico aqui nesse caso? É algo novo, eu trabalho com tecnologia, coisas que acontecem aqui de forma inédita muitas vezes, né? E conecta de novo com a questão de você estar muito antenado com o mercado e ter um pulso muito claro do que está acontecendo. Cada vez mais o advogado, principalmente nesse nível de atuação, ele é chamado a opinar sobre questões de modelo de negócio, né? Você acha que eu vou para a esquerda ou vou para a direita? Se eu fizer isso, o que acontece?
E é interessante porque o nosso treinamento como advogados na faculdade é de achar o problema. Não, aqui você não pode fazer, vai dar problema. Aqui, se você fizer, você vai cair a casa, vai ser preso. E eu acho que, principalmente com empresas de tecnologia que atuam ali no limiar daquilo que é conhecido, né? Justamente por terem modelos de negócio inovadores, a gente precisa olhar para essas coisas de um jeito diferente. Não estou dizendo para as opiniões serem ali irresponsáveis, não é nada disso. Mas a análise ela precisa ser feita de uma maneira um pouco mais profunda, criativa, inclusive entendendo, Fernando, o apetite de risco dos clientes, né? Porque a verdade é que quando a gente conversa com escritórios, com advogados, ele tem ali, a maioria dos profissionais tem a convicção dele e fala, olha, é isso. É isso, ponto. Mas não é, o mundo real não funciona assim, né? Você tem empresas que dizem, eu não quero correr risco, é risco zero. O modelo de negócio dessa empresa vai ter que ser um modelo de negócio sem nenhum tipo de possibilidade de risco. Outras empresas, inclusive pelo retorno que elas proporcionam, elas são mais adeptas ao risco. E nesses casos você tem que ter esse nível de informação para conseguir opinar da melhor maneira. Então, construir com os clientes de uma maneira bem informada as melhores soluções, eu acho que é fundamental. O que as instituições financeiras fazem no perfil de investidor, né? Qual que é o seu perfil de investidor? Né? É mais arrojado, é mais conservador? Então, o cliente também tem um perfil. A questão do benchmark tem aparecido cada vez mais para mim. Os clientes querem saber o que se faz, né? O que se faz no mercado. Isso extrapola a análise jurídica. Sim. Então, o sujeito, sei lá, vai lançar um aparelho aí digital ou algum aplicativo. Cada vez mais é comum receber esses pedidos de mapeamento do mercado para entender para onde que o mercado está indo. Porque fazer exatamente o que se faz não agrega nenhuma vantagem competitiva, né? Exatamente. Chega muito para a gente também de cliente que eu quero saber como é que os escritórios fazem isso, né? Quero ter benchmark, ter ideias. E como é que você vê o mercado hoje e os próximos passos? Eu queria ter essa sua visão de mercado de uma forma mais ampla, dentro desses diversos temas que nós falamos, né? De modelo de remuneração, dessa competitividade muito maior, enfim, dessas questões geracionais que a gente tem hoje. Como é que você enxerga isso? Primeiro falando do momento que a gente está vivendo, né? Brasil e mundo. Um momento desafiador. A gente tem no Brasil, agora estamos no meio do julgamento, temos essa questão com os Estados Unidos das tarifas, a Europa, a guerra da Ucrânia e Rússia, você tem um encarecimento, enfim, da energia e a inflação ainda não retrocedendo em muitos mercados. É um cenário macroeconômico difícil. Acho que o Brasil tem elementos e aí tem características que permitem que a gente tire proveito dessa instabilidade no mundo todo. Vamos torcer para que isso aconteça. O ano tem ido muito bem para a gente, é um ano positivo. Mas, de novo, né, sempre com aquelas preocupações do que pode acontecer, da notícia do dia seguinte e essa instabilidade toda. Então, é um momento de atenção. Eu vejo os escritórios muito preocupados com essas movimentações macroeconômicas e políticas que acabam afetando o nosso negócio, sem dúvida. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu tenho ouvido de 10 em 10 conversas é a questão da inteligência artificial, né? A gente já falou muito sobre isso também. Isso tem estado na nossa mesa lá no escritório todos os dias, então a gente olha diferentes soluções, a gente está testando uma série de soluções para plugar no nosso negócio. Eu sou um usuário contumaz aí de todas elas e eu confesso que cada vez mais eu fico impressionado com a rapidez e com a qualidade das consultas, né? 2 dias atrás eu estava numa conversa com um sócio meu, numa conferência, e a gente estava falando sobre uma cláusula que a gente deveria pensar para uma negociação.
Eu desliguei a conferência com ele, apertei lá o desligar no telefone, ele me mandou ali uma cláusula. Ele falou, olha, eu usei a ferramenta que a gente está usando aqui no escritório, só para a gente ter uma ideia, uma primeira ideia aqui da cláusula. Uma cláusula, uma bela cláusula, uma bela cláusula. E aí me faz pensar como vai ser o futuro, né? Porque a verdade é que quando eu comecei a trabalhar no Pinheiro Neto há 28 anos, se eu tivesse feito aquela cláusula, eles tinham me levantado assim numa cadeira e me falado, esse cara é o máximo. Hoje em dia, se o meu advogado júnior ou estagiário vier com essa cláusula, eu vou olhar para ele e falar, você usou a ferramenta, né? Então, a verdade é que o jogo vai ficando mais difícil. O delta, aquilo que a gente agrega, ele vai ficando mais sutil e mais dependente disso tudo que a gente conversou aqui ao longo aqui dessa nossa conversa. E um ponto que a gente falou pouco, Zé, mas que levaria os sócios a te jogarem para cima há 28 anos atrás e hoje o seu associado seria a geração de negócios, né? Fernando, acho que isso aí merece uma outra conversa bastante longa, porque não é algo intuitivo para advogados. Os advogados não sabem fazer isso. A gente não tem treinamento na faculdade, é uma faculdade voltada muito mais para aquele conhecimento hard skill. Como fazer negócio, né? As pessoas... Eu aprendi vendo os outros sócios que eu acho que foram muito gentis e muito abertos ali em conversar, em mostrar. Mas a verdade é que isso deveria ser inserido na carreira do advogado cada vez mais cedo. Porque quanto mais curto o prazo para você se desenvolver nesse tipo de habilidade, menor a chance daquilo produzir o resultado no momento necessário, né? Então, às vezes, você tem advogado já sêniores ali na faixa de 40 e poucos anos, que estão muito acostumados em executar o trabalho que está ali na mesa dele. E, tudo bem, mas esse advogado também tem uma limitação. Ele vai ser um bom executor, um bom especialista no assunto, mas os escritórios, as organizações precisam de gente que tenha essa habilidade comercial que possa agregar o negócio, né? No fim do dia, sem isso, num mercado como que a gente está, é difícil se desenvolver. E vocês se adaptaram a essa questão com a figura do consultor, né? De uma pessoa mais técnica nessa liderança, em conjunto com sócios? Você falou sócios, consultores e advogados, né? E isso funcionou para endereçar questões como essa em relação à legislação. A gente pensou na carreira de consultor no escritório como uma carreira em Y, que me parece bem sucedida, pelo seguinte: nós temos ali pessoas dentro do escritório que têm uma profundidade de conhecimento que é completamente fora do normal, né? Então, pessoas que são professores, pessoas que escrevem artigos, fizeram doutorado, e para um escritório como o Pinheiro Neto, é algo que nós valorizamos muito. A gente precisa disso. A gente precisa desse nível de profundidade. A gente tem casos excepcionais, casos que fogem do comum. A gente precisa, às vezes, de conhecimentos que também fogem do comum. Então, foi uma forma de acomodar que é absolutamente necessária, porque, de novo, são pessoas que têm uma carga ali de conhecimento tanto acadêmico quanto de experiência de profissão que são fantásticos. E toda empresa, né, principalmente serviços, precisa olhar para 3 frentes, né? Produto, distribuição e entrega. Você falou da questão da entrega, de ser um executor, mas quando você tem essa figura do consultor, por exemplo, que você mencionou, você tem uma questão muito relacionada aqui à concepção de produto e serviço, né? Que você falou lá atrás. Olha, tem aqui essa mudança no ECA digital, né, no projeto de inteligência artificial, etc. Vai lá ou vamos oferecer isso aqui para os nossos clientes. E você ter alguém
nessa posição de mapear, entender, olha, existe algo aqui que pode se tornar um produto, para munir também os sócios desses serviços para serem oferecidos, isso tem muito valor, que não é um valor de uma mera execução, é muito mais estratégico do que isso. É uma engrenagem, Fernando, De geração de demanda mesmo. com muitas nuances e muitas especificidades. Essa tem engrenagem do sócio, que está mais voltado para a geração de trabalho, para a prospecção, para o lado comercial. E você tem essa engrenagem da especialização, e aí a gente mencionou os consultores, que é fundamental. Sim. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu passei a semana passada toda em reuniões aí para discutir a Lei Magnitsky. Uhum. É um assunto super específico. E a gente tem pessoas no escritório com uma experiência na área bancária, regulatória profunda. É o tipo de conhecimento que você não consegue fazer uma pesquisa de 2 horas na internet, entrar numa reunião com um banco ou com uma grande organização e agregar valor de uma forma artificial. Você não consegue. Então, ter essas pessoas que olham para isso, falam, não, esse negócio surgiu em 2012 no governo Obama, depois do governo Obama, o Trump, no primeiro governo Trump, ele alargou a Lei Magnitsky, enfim. Esse tipo de especificidade, de profundidade, de situações que demandam. Também, né? Não só jurídica. Pessoas que trabalharam nos Estados Unidos, pessoas que a gente tem gente no escritório que trabalhou na SEC, em Washington. Então, é uma engrenagem super complexa e você precisa... Elas precisam funcionar em conjunto e de uma maneira que ali na ponta entregue para o cliente o melhor resultado possível. É o que a gente falou, né? Os desafios para levar um escritório, uma empresa para 10 milhões, para 100 milhões, para 1 bilhão, eles são totalmente diferentes. Esses são os desafios de vocês no momento que vocês estão hoje, né? Mas tem sempre que se olhar para quais são os desafios da próxima etapa, para que não se fique só pensando nos desafios atuais e os já existentes, porque sempre surgem coisas novas aí, e vocês também estão se adaptando a isso, né, com mudanças e etc. E eu queria que você voltasse nesse tema dos desafios de hoje e os próximos passos aí dentro da sua visão do mercado. A gente tocou brevemente na questão da inteligência artificial. Eu acho que esse é o grande game changer da nossa profissão no último século. A verdade é que muitos mercados foram mudados radicalmente por N fatores tecnológicos, fatores mercadológicos. A gente tem o exemplo clássico da Kodak, né, da câmera digital. E o nosso mercado, o mercado jurídico de escritórios, de certa maneira, ele ficou imune a tudo isso, né? A maneira dos escritórios trabalharem, primordialmente cobrando por hora, com uma alavancagem grande de associados embaixo e o sócio em cima, um prazo ali de 10, 12 anos para alguém se tornar sócio de um escritório, com margens de determinadas margens em relação à hora trabalhada. Tudo isso vai ser revisto. Vai ser uma imposição de mercado. E aí você pode dizer, bom, mas eu estou confortável, eu não vou fazer nada. Não fazer nada não é uma opção, porque o meu concorrente vai fazer. Sim. Se eu cobrar R$1 para fazer algo que o meu concorrente faz por 1 centavo e faz tão bem quanto, que é a brincadeira que eu fiz com você da cláusula, eu estou fora, né? Então, eu acho que é um modelo, é um momento extremamente interessante, porque é um modelo de disrupção total. Total. A gente chega na disrupção total. Acho que a gente vai discutir tamanho do escritório, acho que a gente vai discutir carreira, acho que algumas funções vão desaparecer, outras vão surgir. Os famosos legal ops vão se tornar cada vez mais necessários, time de BD, de Business Development, time de marketing, time de mesmo confecção de documentos de uma maneira visualmente mais agradável de você entregar. Programadores, hoje a gente já tem no escritório, né, gente que olha isso. Ao passo que, voltando ao início da minha carreira com 28 anos,
Eu me lembro uma vez, quando eu entrei na sala do sócio com quem eu trabalhei bastante tempo com ele, Mauro Arruda, ele tinha me pedido para procurar uma decisão na RT, acho que eu passei uns 3 dias procurando. Aí achei. Aí fui lá levar na sala dele, ó, era uma decisão sobre nome comercial, alguma coisa assim. Ele ficou todo feliz que eu achei a decisão. Eu demorei 3 dias. Agora pensa o seguinte, pensa que você pede para um estagiário hoje, um associado recém-formado, procurar uma decisão e o sujeito demora 3 dias. Inadmissível. É inadmissível, é inadmissível. É um desperdício de tempo absurdo. Mas a época não era, por conta da dinâmica de mercado. Então, escrever uma petição, demorar muito tempo, ficar ali com muito preciosismo, são coisas que a gente vai ter que repensar. Como cobrar, né? Porque a verdade é que, por exemplo, aquela cláusula que eu mencionei, ela demorou para ser feita ali com a ferramenta 2 segundos. Obviamente vai ser revista, vai ser melhorada, vai ser aprimorada, mas como é que eu cobro isso? Se essa cláusula foi produzida com base na minha base de dados... No seu conhecimento? Do meu conhecimento, eu tenho que precificar de um jeito diferente. Eu já vi gente falando de um modelo aí distante de, eventualmente, uma assinatura que as empresas pagariam para ter acesso à base de dados de escritórios. Não sei, me parece meio ficção científica, mas... Eu também não acredito muito nesse modelo. O modelo que eu vejo é de um valor cada vez maior para a gestão do conhecimento. Porque eu enxergo o mercado saindo do contexto de grandes modelos de linguagem, né, que já estão muito aprofundados, mas agora precisam de pequenos modelos de linguagem, de bases de dados robustas e específicas para determinados casos de uso. Então, o escritório tem o melhor acervo possível para os casos de uso que ele resolve. Nenhuma empresa de IA vai conseguir incluir o conhecimento do Pinheiro Neto dentro da sua solução. Então, você consegue potencializar muito essas ferramentas. Uma coisa é você pegar a ferramenta na sua forma pura, digamos assim, né? Uma IA que a gente chama de IA horizontal. Ela serve para você planejar sua viagem e serve para você fazer uma petição. Né? Mas outra coisa é você pegar uma IA vertical para aquele caso de uso com uma base de conhecimento muito rica. O output disso é 100 vezes melhor. Concordo plenamente com o que você está falando e olha como a coisa é desafiadora, porque essas bases de dados, elas não são estanques, né? Elas não estão ali e elas ficam daquele jeito. Vão surgir novas leis, novas discussões, novas petições, novos processos. A produção em cima daquela base de dados também precisa ser uma produção de qualidade. E para isso você precisa ter gente boa fazendo. Você precisa ter gente preparada, gente estudiosa, gente dedicada. E aí conecta com o que eu estava dizendo no início. O coração são as pessoas. Porque se você acaba transigindo com a qualidade, isso tem um efeito cascata em todo a sua prestação de serviço. Você vai alimentar a sua base de dados com documentos não tão bons, quem faz o prompt, quem revisa a cláusula, ou a petição, ou a minuta, eventualmente não vai ter o melhor conhecimento possível. Então, ter as melhores pessoas, pelo menos na estrutura que eu estou, é algo fundamental. Sem isso, o escritório perde o que conseguiu construir aí ao longo de 85 anos. Zé, que aula que você deu aqui na nossa conversa, adorei. Obrigado, a gente chega nessa Passou reta rápido. Final agora, passou rápido, né? A gente tem umas perguntas papum aqui que a gente faz que eu queria ouvir de você. A primeira delas é, crescer até certo ponto ou o céu é o limite? O céu é o limite, mas o céu é o limite não em termos financeiros, nem em termos de número de pessoas. O céu é o limite em termos de... Dá para fazer um monte de coisa. Isso é o legal. Legal. Captação é dom ou é obrigação? Obrigação. Obrigação. Eu aprendi com você essa. Boa. Qual referência que você tem no mercado? Eu sei que seria até injusto de falar aqui, mas uma pessoa que te marcou bastante, que você gostaria que a gente trouxesse aqui para conversar também. Bom, eu sugiro que vocês conversem com o Celso Mori. Eu citei aqui, é o nosso sócio decano hoje do escritório.
sujeito com 1000 histórias aí de escritório, vai conseguir, inclusive, dar muito mais cor nessa origem do escritório que eu contei aqui, esses valores e tudo mais. E eu acho que é uma pessoa que vale a pena falar. O próprio Fernando Meira também, o Alexandre Bertoldi, são essa trinca aí, qualquer um que você chamar aqui vai estar bem servido. Legal, Zé, maravilha. Quer deixar algum recado aí para quem está nos ouvindo, uma mensagem final? A mensagem que eu queria deixar é de otimismo. Eu acho que a gente ouve hoje em muitos foros, às vezes, opiniões pessimistas, que pode acontecer com a profissão, com o mercado. Ninguém vai desaparecer, as pessoas vão continuar precisando de advogados. Eu acho que cabe a nós nos prepararmos para esse momento e enxergarmos as oportunidades, estarmos bem informados, testarmos as coisas de coração aberto para tentar melhorar o nosso dia a dia, o nosso nível de qualidade. Eu acho que é um momento extremamente interessante, né? A gente está naquele momento de mudança de paradigma de mercado que vai ser uma boa história para contar daqui a alguns anos. Com certeza. Sensacional. Zé, muito obrigado por ter vindo aqui ter essa conversa com a gente, ter feito esse bate-volta no Rio de Janeiro para ter essa conversa. Obrigado prazer. De coração. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Fernando. Um prazer. Muito obrigado você também. O podcast Além da Lei é um oferecimento da FGX, consultoria líder de mercado em gestão e negócios para escritórios de advocacia. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.